puderam comparecer. Vamos, então, mentalizar o Mestre Jesus, agradecer a oportunidade. Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, Jesus, Mestre amado e querido, anjos guardiães, espíritos amigos e protetores, Mãe Maria Santíssima. Nesse momento, Deus amado, Jesus querido, elevo o meu pensamento até vós para agradecer, Senhor, pela oportunidade que nos concedes de juntos estarmos aqui irmanados para mais uma noite de estudo acerca de uma das obras básicas da codificação, da Boa Nova do Cristo, trazida para os tempos modernos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, a oportunidade do aprendizado e te rogamos que possamos assimilar os conteúdos que aqui serão trabalhados. O meu Argelius congelou. Saúde física, tá? Nosso irmão Rubem, que transite bem em sua viagem. Os companheiros que não puderam comparecer a esta nossa reunião virtual, que sejam amparados, assistidos em suas famílias, restaurados em suas saúdes. Pai amado, nós rogamos pela paz universal, pela paz planetária, Senhor, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima. E te rogamos, Senhor, que possamos assimilar bem os conteúdos da noite de hoje. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, Pai amado. Mas livrai-nos de todos os males, Senhor, porque vosso poder abundante. A misericórdia, a justiça, o amor e o perdão. E assim, Deus amado, Jesus, Mestre querido, neste estado de alma, nós os pedimos permissão para darmos, por iniciado mais um estudo acerca da obra Céu e Inferno, uma das obras da codificação kardeciana, e suplicando, Senhor, que o anjo bendito de tua paz esteja em nossos corações, nos ampare, nos conforte, nos console e proteja, hoje, Senhor, agora e sempre, Pai. Que assim seja. Que seja. Muito bem. Então, o capítulo 10, primeira parte do livro, né, das manifestações dos espíritos modernamente. Então, item 14, aliás, item 13. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica e imune de qualquer contradição. Ressume a sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a vacuidade das ideias com abundância de frases. Todo pensamento implicitamente falso, toda máxima contrária à ação moral, todo conselho ridículo, toda expressão grosseira, trivial ou simplesmente frívola, qualquer sinal de malevolência, de presunção ou de arrogância, são indício incontestável da inferioridade de um espírito. Muito bem, meus amigos. Então, o texto está falando a respeito da categoria de espírito, né? Ele está dizendo aqui
que os espíritos superiores, eles têm linguagem concisa, clara, nobre, edificante, etc, etc. Quando eu li esse texto aqui, aí eu me lembrei dos textos de Emmanuel. Emmanuel é conciso. Ele falar a respeito de por exemplo, de um versículo da Bíblia, ele resume bem, o texto é bem resumido, bem conciso, bem interessante da gente ver. E não é só um versículo, não. Todos os versículos, na coleção Verdade, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, etc., esses 4 livros, a gente percebe que são só citações evangélicas, e nas citações evangélicas a gente vê o resumo, a capacidade de resumo que tem Emmanuel. E por isso a gente percebe, segundo o texto que a gente acabou de ler, a gente percebe a superioridade dele. Resumo, nobre, edificante, etc, etc. Ao contrário dos espíritos inferiores, que são espíritos prolixos, né? Que falam demais, e às vezes, através desse seu palavreado, tentam esconder a sua condição espiritual. Mas com o tempo, eles acabam se desmascarando, através das suas frases, dos seus comentários e também dos seus comportamentos. Então, está aí a distinção entre o espírito superior e o espírito inferior, de acordo com o que nos fala esse texto inicial. Alguém mais? Só para mencionar que, como nós somos espíritos encarnados, né, também isto se traduz no nosso mundo material. Normalmente, quando se ouve, por exemplo, o relato de algum golpista, o sujeito é falante, o sujeito é isso, é aquilo. Em regra, as pessoas que apresentam uma superioridade moral são pessoas bem simples, às vezes até desprovidas de grandes dotes culturais, mas pessoas que são extremamente, digamos, corretas na sua maneira de agir, e isso, de alguma forma, faz uma diferença muito significativa. Você vê, por exemplo, os grandes estelionatários são todos pessoas normalmente muito palavrosas, né? E as pessoas que se dispõem a servir o próximo são normalmente pessoas que, às vezes, até têm dificuldade para expressar aquilo que realmente querem fazer de bem pelo outro. Apenas lembrar esse comparativo para verificarmos a aplicação dessa questão da superioridade dos espíritos. Ok. Tu falaste em espírito que nós também somos espíritos encarnados, e realmente os espíritos encarnados têm a categoria, logicamente, superiores e inferiores. Aí tu falaste, aí eu me lembrei do Mansueto, lembra do Mansueto? Sim, O Mansueto sim, era um homem praticamente analfabeto, era um semi-analfabeto. sim. Entretanto, quando se levantava para falar, ele falava coisas interessantes que enriqueciam o nosso espírito e dava-nos ânimo da gente continuar no trabalho. Era um homem simples, extremamente humilde, mas com uma capacidade enorme de comunicação e também uma capacidade enorme de cura. E quando eu iniciei lá no Centro Espírita Graças a Jesus. Graça de Jesus,
observei algumas atitudes dele com relação a passes, em que a pessoa saía de lá curada, né? Eu ficava realmente impressionado com a capacidade daquele homem. Sem contar, logicamente, o nosso Chico, né? Nosso Chico era semi-analfabeto também, e a capacidade incrível para se expressar e comentar temas evangélicos, etc, etc, etc. E além da capacidade de comunicação através dos livros. Tá? Muito bem. Então, vamos continuar. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruí-los. As manifestações físicas ou puramente materiais competem mais comumente aos espíritos inferiores, vulgarmente designados por espíritos batedores. Pela mesma razão, porque entre nós os torneios de força e agilidade são próprios de saltimbancos e não de sábios. Absurdo seria supor que um espírito, por pouco elevado que seja, goste do alarde e do reclamo. Que é o Espiritismo, capítulo 2, item 37 a 40 e 60. Veja também o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 1, itens diferentes ordens de espíritos, escala espírita, e o Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 24, identidade dos espíritos. Item, modo de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Qual é o homem de boa-fé que pode lobrigar nesses preceitos atribuições incompatíveis com espíritos elevados? Não, o espiritismo não confunde os espíritos, antes, pelo contrário, distingue-os. A igreja, sim, atribui aos demônios uma inteligência igual à dos anjos, ao passo que o espiritismo afirma e confirma, baseado na observação dos fatos, que os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes, tendo muito limitados o seu horizonte moral e perspicácia, de feição a terem das coisas uma ideia muita vez falsa e incompleta, incapaz de resolver certas questões e, conseguintemente, de fazer tudo quanto se atribui aos demônios. Então, o texto nos mostra o seguinte, que a doutrina espírita, ela fala, ela nos mostra, através dos seus ensinamentos, muitos relatos e muitas instruções com relação à categoria dos espíritos, né? A categoria dos espíritos. E essa categoria de espírito, ela também pode ser distinta ou distinguida, vamos dizer assim, em termos de evolução planetária. Evolução planetária. Então, nós temos consciência, plena consciência, de como podemos distinguir um espírito superior de um espírito inferior. Até porque Kardec, no Livro dos Médiuns, ele diz que nós não devemos acreditar em todos os espíritos. A gente tem que analisar, né? Nós devemos analisar realmente o seu comportamento, o seu linguajar, a fim de que a gente, mais cedo ou mais tarde, distinga qual é a intenção deste espírito. E aí a gente pode perceber, observando bem estas condições. Mais alguém? Acho que foi bem explicado. 14. As almas dos mortos que Deus pode evocar, essas demoram no lugar que eles designam a sua justiça, e não podem, sem sua permissão, colocar-se à disposição dos vivos. O Espiritismo vai além, é mais rigoroso. Não admite manifestação de quaisquer espíritos, bons ou maus, sem a permissão de Deus, ao passo que a Igreja, de tal, não cogita relativamente aos demônios, os quais, segundo a sua teoria, se dispensam de tal permissão.
O Espiritismo diz mais, que mediante tal permissão e correspondendo ao apelo dos vivos, os espíritos não se põem à disposição destes. O espírito evocado vem voluntariamente ou é constrangido a manifestar-se, obedecendo à vontade de Deus, isto é, a lei que rege o universo, ele julga da utilidade ou inutilidade da sua manifestação, o que constitui uma prerrogativa do seu livre-arbítrio. O espírito superior não deixa de vir sempre, que é evocado, para um fim útil, só se recusando a responder quando em reunião de pessoas pouco sérias que levem a coisa em ar de gracejo. O livro dos médiuns, segunda parte. Pode o espírito evocado recusar-se a vir pela evocação que ele faz? Perfeitamente, visto como tem o seu livre-arbítrio. Podeis acaso acreditar que todos os seres do universo estejam à vossa disposição e vós mesmos vos julgais obrigados a responder a todos quando pronunciam o vosso nome? Mas quando digo que o espírito pode recusar-se, subordino essa negativa ao pedido do evocador. Por isso, que um espírito inferior pode ser constrangido por um superior a manifestar-se. O livro dos médiuns, segunda parte. Bom, esse pedacinho aqui, ele está falando do que a gente tem comentado, que a gente tem estudado muito, que a gente sabe, a respeito do livre-arbítrio, né? Nenhum espírito é constrangido a manifestar-se. Nenhum. Até porque ele tem o seu livre-arbítrio. A não ser que ele seja constrangido, texto aí, por um espírito superior a se manifestar, a fim de que ele possa ser ajudado. Aí é diferente. A fim de que ele possa ser ajudado. Por exemplo, uma pessoa está doente, tá precisando de médico imediatamente. Mesmo que ele não queira, ele é forçado a ir ao médico para poder se curar, para poder não morrer. Então, o espírito não pode se manifestar com constrangimento. É mesmo, amor? Fácil. Não pode se manifestar com constrangimento. E o médium não pode recebê-lo também, se não quiser. Então, o médium, o espírito para se manifestar, tem que ter o apoio e o assentimento do médium. Porque se o médium não quiser, ele não vai forçar o médium a aceitar a sua manifestação. Saúde e nobreza. A sua manifestação. Então, a gente precisa observar de que o nosso livre-arbítrio, é algo que a lei nos concede, que a divindade nos concede. E por isso, a gente não pode ser, repito, constrangido a fazer aquilo que não quer. É isso mesmo. Por isso, Francisco Cândido Xavier afirmava, né, que o telefone não toca daqui para lá, mas sim de lá para cá, né? Ou seja, eles só se manifestam quando realmente é da sua conveniência, seja para auxiliar, seja para consolar, seja para trazer uma mensagem que tenha alguma significação, né? Muito bem. Beleza. Olha o Digé entrando. Boa noite. Boa noite, Digé. Tudo bom? Tudo bem. Boa noite, nobre de Gé. Bem-vinda. Boa noite. Seja bem-vinda à nossa Obrigada. reunião. Teve semana passada, teve? Não, semana passada não teve. Ah, é porque eu entrei e não vi mesmo, tá certo. É que não foi disponibilizado o link naquela ocasião. Naquela ocasião. Tá certo. Vou só coisa aqui, ajeitar rapidinho, depois eu volto, tá? Ok. Tá Então, ganhando vamos na bateria. continuando aqui a nossa leitura. Tanto os espíritos estão convencidos de que nada podem sobre os espíritos diretamente, sem a permissão de Deus, que dizem, quando evocam: rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que um bom espírito se comunique conosco, bem como os nossos anjos de guarda, assistir-nos a afastarem os maus espíritos. E tratando-se
E tratando-se de evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco, etc. Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 17, item 203. Bom, então, como a gente viu anteriormente, os espíritos, eles, quando são convocados, evocados, aliás, quando são evocados, eles podem se apresentar ou não, né? Dependendo da circunstância e dependendo do grupo também que está participando da reunião. Se for um espírito superior e o pessoal da reunião for um espírito que for um pessoal que esteja só querendo brincar e ficar perguntando coisas inúteis, aí eles não vão se apresentar. A não ser que se apresentem aí espíritos também da mesma condição espiritual que queiram brincar também. Aí é outra história. E por isso a gente precisa ficar atento com relação a estas coisas, a fim de que a gente não complique mais a nossa situação, que já está bastante complicada. Mais alguém? Item 15. As acusações formuladas pela Igreja contra as evocações não atingem, portanto, o Espiritismo. Porém, as práticas da magia, com a qual este nada tem em comum. O Espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas, ao mesmo tempo que não confere aos espíritos superiores um papel indigno deles, nem algo pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certo, pode haver quem abuse das evocações, quem faça delas um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais. Ou ainda, quem por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. O verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena, porém, tanto quanto a verdadeira religião condena os crentes hipócritas e os fanáticos. Portanto, não é lógico nem razoável imputar ao espiritismo os abusos que ele é o primeiro a condenar e os erros daqueles que não compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim, diremos, a censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégios, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética, dissecando abusos, profliga o charlatanismo, não faz mais do que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está no confundir o bom e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns e pela ignorância do maior número. Mas a distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Finalmente, a censura aplicada ao mal e à qual todo espírito sincero e reto se associa, essa nem prejudica, nem afeta a doutrina. Bom, as críticas contra a doutrina espírita não atingem a doutrina e nem nos atinge também. Porque as críticas, muitas das vezes, são feitas sem entenderem o conteúdo ou o conhecimento, sem terem conhecimento da doutrina. Então, às vezes, as críticas são de assuntos
que a doutrina não pratica. São de fatos que a doutrina espírita não pratica. E aí, o problema é que eles atribuem essas críticas aos fenômenos espíritas, ou aos espíritas, ou ao espiritismo. E aqui ele diz que esse erro acontece exatamente pela ignorância e pela má-fé de alguns. Né? Tem alguns que têm má-fé justamente para denegrir de propósito, e outros por ignorância. E aí, fazer o quê? O pessoal que faz isso, que faz esse tipo de crítica, nunca vai nos atingir, nunca vai atingir a doutrina. Né? Mais alguém? Não, eu quero fazer uma contribuição em relação a esse parágrafo, dizer o seguinte, que apenas reforçando o que tu falaste, a maioria dos críticos da doutrina espírita são críticos que não têm embasamento, então criticam com ignorância. Tá? E, por conta disto, de fato, realmente, eles até podem estar convencidos na sua cegueira, na sua ignorância, mas seguramente não estão com a razão. Né? E eu acho Muito bem. Então, vamos continuar a nossa leitura. 16. Assim, os seres misteriosos que acodem ao primeiro apelo do herege, do ímpio e do crente, o que importa é dizer, da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade e da salvação, mas fatores do erro e agentes do inferno. Assim, ao herético, ao ímpio, ao criminoso, Deus não permite que os bons espíritos venham tirá-los do erro para salvá-los da perdição eterna. Não lhe envia senão os subordinados do inferno para enviá-los mais no lamaçal. Bem mais, não envia inocência senão seres perversos para pervertê-la. Não se encontra, pois, entre os anjos, entre as criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que venha ao socorro das almas transviadas. Para que servem, pois, as brilhantes qualidades que exornam tais seres? Acaso, e tão somente para o seu gozo pessoal, e serão eles realmente bons quando, extasiados pela delícia da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Mas isso é precisamente a imagem do egoísmo desses potentados, que, impiedosos na farta opulência, deixam morrer a fome o mendigo que lhes bate a porta. E é mais ainda, é o próprio egoísmo arvorado em virtude e colocado aos pés do Criador. Mas vós vos admirais que bons espíritos venham ao herege e ao ímpio, certamente porque vos esquecestes desta parábola do Cristo. Não é o homem são que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo. E vós mesmos, vós vos recusareis mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamasse? Pois bem, os bons espíritos fazem o que faríeis. Dirigem-se ao ímpio para dar-lhes bons conselhos. Ou, em lugar de anatematizardes as comunicações do além-túmulo, melhor fora bendizesses os decretos do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinita. Bom, tem gente que, ao invés de ajudar, né, faz complicar, faz atrapalhar. Né? Tem gente que tem muita condição para ajudar
mas vive na opulência, no conforto, e esquece daqueles que estão necessitados. E se fosse, olha só, se fosse um bom espírito, iria em direção àquele que está precisando e daria a ajuda necessária para que eles pudessem, né, sobreviver com mais força, com mais ânimo, com mais convicção. Mas, ao contrário, ficam na opulência, às vezes até criticando a situação, às vezes até piorando, né, aquela situação é que se encontra aquele necessitado. Então, nós precisamos prestar atenção de que em nosso redor, ao nosso lado, existem pessoas necessitadas de toda sorte. A gente nem precisa ter muito, né? Nem precisa ter muito, porque ajudar aquele que está do nosso lado, a gente pode fazer de várias formas. No nosso trabalho, na nossa prece, na nossa palavra, no nosso pensamento, etc, etc. No nosso conforto, né? Dar alguma coisa que a gente tem para distribuir com alguém, a fim de que minore a situação daquele mais necessitado que está em nossa volta. Alguém mais? Bom, então vamos adiante. Eu não posso fazer nenhum comentário em relação a isso aí, porque eu não sei se vocês perceberam, mas eu fiquei fora alguns segundos por conta da conexão de internet aqui. Realmente, eu percebi que tinha congelado e saiu. Eu disse, vixe, ele saiu e vai voltar. Já estou de volta. Ok. Então, vamos lá. 17. Dizem que é anjo de guarda, mas quando não pode insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, de modo a sensibilizar os sentidos, uma vez que tais meios existem? Deus oferece para isso esses meios, que pertencem à sua própria obra. Desde que tudo provém dele e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos maus espíritos e os recuse aos bons. Nesse caso, é preciso confessar que Deus facilita mais poderes ao demônio para perder os homens do que aos anjos de guarda para salvar. Pois bem, o que os anjos de guarda, segundo a igreja, não podem fazer, fazem por si os demônios, servindo-se de tais comunicações, ditas infernais, reconduzem a Deus os que o renegavam e ao bem os escravizados do mal. Esses demônios fazem mal, mas dão-nos o espetáculo de milhões de homens, acreditando em Deus por intercessão da sua potência diabólica, ao passo que a igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazem-no hoje com fervor, graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e debochados se tornaram humildes, caridosos e recatados? E tudo por obra do diabo. Mas se assim for, claro é que a toda essa gente o demônio tem prestado o melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar uma triste opinião do senso humano nos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião, porém, que faz pedra angular de tal doutrina, uma religião que se destrói pela base, tirando-se-lhe os seus demônios, o seu inferno e as suas penas eternas, e o seu Deus impiedoso, uma religião tal, dizemos, é uma religião que se suicida. Bom, então, religião, ele está falando aqui da religião que ensina coisas contrárias àquilo que está de acordo com a lei divina, né? Que demônios ajudam as pessoas a se erguerem, etc, etc. Na verdade, eles não percebem que essa ajuda
essa transformação se dá não pelos demônios, mas sim através dos anjos de guarda dessas pessoas que estão sendo assistidas, né? E essas pessoas que estão sendo assistidas estão sempre sendo assistidas pelos seus anjos de guarda. E o anjo de guarda é o orientador, é o condutor, aquele que encaminha o seu tutelado para o bem e se esforça para que ele escolha o bem ao invés do mal. E quando o seu tutelado consegue trilhar pelo caminho orientado, aí aquele orientador, o anjo de guarda, que é realmente o seu tutor, esse sim ficará cada vez mais feliz por estar realmente percebendo a evolução do seu tutelado. Logo, demônio não ajuda ninguém. Aliás, faz até atrapalhar. E além de atrapalhar a situação, ainda atrapalha também a condição da igreja, né? Porque aí aparecem pessoas que começam a raciocinar, começam a distinguir uma coisa da outra e percebem que a igreja está errada neste setor, em termos de demônio, de inferno eterno. Mais alguém? XVIII. Dizem que Deus enviou o Cristo, seu Filho, para salvar os homens, provando-lhes com isso o seu amor. Como se explica, entretanto, que os deixasse depois em abandono? Não há dúvida de que Jesus é o mensageiro divino, enviado aos homens para ensinar-lhes a verdade, e, por ela, o caminho da salvação. Mas contai que somente após a sua vinda, quantos não puderam ouvir-lhe a palavra da verdade, quantos morreram e morrerão sem conhecê-la, quantos finalmente, os que a conhecem, não põem em prática. Então, por que não lhes envia Deus, sempre solícito, na salvação de suas criaturas, outros mensageiros que, baixando a todas as terras, entre grandes e pequenos, ignorantes e sábios, crédulos e céticos, venham ensinar a verdade aos que a desconhecem, torná-la compreensível aos que não a compreendem e suprir, enfim, pelo seu ensino direto e múltiplo, a insuficiência na propagação do Evangelho, abreviando o evento do reinado divino. Mas eis que cheguem esses mensageiros, em hostes inumeráveis, abrindo os olhos aos cegos, convertendo os ímpios, curando os enfermos, consolando os aflitos, a exemplo de Jesus. Que fazeis vós, e como os recebeis vós? Vós os repudiais, repelis o bem que fazem e chamais e clamais. São demônios. Outra não era a linguagem dos fariseus relativamente ao Cristo, que diziam: faziam bem por partes do diabo. E o Nazareno respondeu-lhes: reconhecei a árvore pelo seu fruto. A má árvore não pode dar bons frutos. Para os fariseus, eram maus os frutos de Jesus, porque ele vinha destruir o abuso e proclamar a liberdade, que lhes arruinaria a autoridade. Se, em vez disso, Jesus tivesse vindo lisonjear-lhes o orgulho, sancionar os seus erros e sustentar-lhes o poder, então sim, ele seria o esperado Messias dos judeus. Mas o Cristo era só pobre e fraco. Decretaram-lhe a morte, julgando extinguir-lhe a palavra. E a palavra sobreviveu-lhe porque era divina. Importa, contudo, dizer que essa palavra só lentamente se propagou e, após 18 séculos, apenas é conhecida de uma 10ª parte do ser humano. Além disso, em que pesem
tais razões, numerosos cismas rebentaram já no seio da cristandade. Pois bem, agora Deus, em sua misericórdia, envia os Espíritos a confirmá-la, a completá-la e confundi-la por todos e difundi-la por todos em toda a terra. A santa palavra de Jesus. E o grande caso é que os Espíritos não estão encarnados num só homem, cuja voz fora limitada. Eles são inumeráveis, andam por toda parte e não pode ser tolhido. Também por isso, o seu ensino se amplia com a rapidez do raio. E porque falta o coração e a razão, são pelos humildes mais compreendidos. Bom, muito interessante isso aqui, meus amigos. Aqui, olha só. O texto está nos dizendo que não foi só o Cristo que trouxe a verdade, né? Teve pessoas, teve missionários antes de Cristo que ajudaram nesse trabalho. O Cristo foi o principal. O Cristo foi o principal. E a gente percebe que antes do Cristo, um pouquinho antes, aliás, na mesma época de Jesus, a gente viu o João Batista, né? Precursor de Jesus, um dos precursores de Jesus. Aliás, João Batista foi, inclusive, que eu já falei para vocês, foi, inclusive, previsto a sua vinda. No último livro da Bíblia, foi prevista a sua vinda. E Jesus confirmou isso depois, demonstrando que era profeta. O profeta é aquele que vem, são médiuns de Deus, que vem nos trazer os ensinamentos, né? Trazendo os ensinamentos que Jesus trouxe de forma mais evoluída, mais precisa, e que depois dele houve muitos outros profetas, muitos outros missionários que ajudaram nessa missão de Jesus. Ajudaram nessa divulgação, nesta difusão da verdade. E o Espiritismo, né? E o Espiritismo veio trazer essa difusão, né? Agora em termos de conhecimento do mundo espiritual, para que a gente tivesse uma visão mais ampla daquilo que Jesus veio ensinar, daquilo que Jesus veio nos mostrar. E por isso, né, como Jesus na época era dado como demônio, né, era assistido pelo demônio, e por isso que o Espiritismo também é alvo de demônio. Olha só, na época de Jesus, ele era considerado assistido pelo demônio. E na nossa época, agora, o Espiritismo é o quê? Se manifesta aqui o demônio. Ou seja, a verdade nunca ela é aceita por aqueles que não gostam da verdade, por aqueles que não gostam da luz. São aqueles que caminham nas trevas. E quem caminha nas trevas não suporta a luz, odeia a luz. Por isso, os escribas e fariseus, que eram os grandes religiosos da época, perseguiram e mataram o nosso mestre Jesus, por conta apenas que não suportavam e não suportam a luz até hoje. Mais alguém? Só para confirmar o que você está dizendo, eu acho que a doutrina espírita, o espiritismo, confirma justamente o seu caráter de boa nova, né? De nos esclarecer acerca do Evangelho do Cristo, exatamente por isso que tu disseste, quer dizer, no tempo de Jesus ele foi considerado como, entre aspas, influenciado pelo tinhoso, né? Então, a doutrina espírita é considerada hoje pelos equivocados, pelos ignorantes, como algo também da mesma natureza. Então, eu acho que isso prova melhor do que nunca o caráter extremamente divino, extremamente cristão da doutrina, né? Muito bem. Mais alguém? Então, vamos adiante. 19.
Não é indigno de celestes mensageiros, dizeis, o transmitirem suas instruções por meio tão vulgar qual o das mesas. Não será ultrajá-los o supor que se divertem com frivolidades, deixando a sua mansão de luz para se pôr à disposição do primeiro curioso? Resposta. Jesus também deixou a mansão do Pai para nascer no estábulo. E quem vos diz que o Espiritismo atribui frioleiras aos espíritos superiores? Não. O Espiritismo afirma positivamente o contrário. Isto é, que as coisas vulgares são próprias de espíritos vulgares. Não obstante, dessas vulgaridades resulta um benefício, qual o de abalar muitas imaginações, provando a existência do mundo espiritual e demonstrando a saciedade que esse mundo não é tal, porém, muito diferente do que se julgava. Essas manifestações iniciais eram, porventura, simples, como tudo que começa, mas nem por germinar de minúscula semente, a árvore deixa um dia de estender, virente e copada a sua ramagem. Quem acreditaria que da misérrima manjedoura do Belém pudesse sair a palavra que havia de transformar o mundo? Sim, o Cristo é bem o Messias divino. A sua palavra é bem a palavra da verdade, fundada na qual a religião se torna inabalável, mas sob condição de praticar os sublimes ensinamentos que ela contém, e não de fazer do Deus justo e bom, que nela conhecemos, um Deus parcial, vingativo e cruel. Aqui, a gente observa que o texto nos mostra que os grandes missionários, no geral, não nascem em berço de ouro. E quando nascem em berço de ouro, eles abandonam o berço de ouro, né? Deixam tudo para trás e, de acordo com aquilo que eles resolveram seguir, a ideia, o seu ideal, eles vão seguir independente do bem material. Exemplo, nós temos Buda, temos Francisco de Assis, Paulo de Tarso, que eram homens de muitas posses. Mas, por conta do ideal, eles deixaram tudo isso para trás e resolveram seguir e atingir o alvo, segundo Paulo. Atingir o alvo, que era Jesus. Então, meus amigos, geralmente os grandes missionários nascem na humildade, na escuridão, entre aspas, na escuridão em termos de anonimato, no anonimato, a fim de que eles possam despontar mais cedo ou mais tarde. Exemplo, o próprio Cristo, né? Nasceu numa manjedoura, humilde, continuou humilde o tempo todo, continuou humilde na infância, na adolescência e na idade adulta. E ele dizia, inclusive, que o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, demonstrando para nós que a missão da igreja, a missão da verdade, não é ficar na opulência, ficar na riqueza, e sim se dispor dessa riqueza e ir em encontro aos pobres, daqueles necessitados, e divulgar a verdade, que é a principal coisa que nós temos que fazer. Então, os exemplos de humildade estão por aí, por todo canto, grandes missionários humildes para que puderam nos dar o exemplo dessa humildade, dessa simplicidade. Chico Xavier, um homem simples, humilde, tranquilo, né?
que amava todas as pessoas, que ajudava todo mundo, e não tinha lá essas posses. Divaldo Franco é outro, e muitos outros missionários que a gente conhece, que eles são e foram humildes e continuaram humildes até o seu desencarne, mas focados no ideal, que era o principal objetivo de cada um deles. Mais alguém? Bom, eu sugiro, meu querido Rubem, que nós paremos aqui para, na próxima quarta-feira, iniciarmos a partir daí, da proibição de evocar os mortos. Esse é um assunto bacana, né? Bacana porque tem muita polêmica com essa história aí, né? E a Bíblia proíbe, a igreja proíbe, o evangélico proíbe, e a gente vai ver se realmente essa proibição se procede realmente Verdadeira. a proibição, isso, de fato verdadeira, esse de fato a proibição procede. Mais alguém quer dizer alguma coisa, perguntar, comentar? Se não, pessoal... Penso que foi bem explicado. Os verdadeiros missionários, isso é que me incomoda muito quando eu vejo os que atualmente se proclamam até como apóstolos. Observe a gravidade, né? Tem certos irmãos que se atribuem esse título, apóstolo. Ora, apóstolo é aquele que está junto, é aquele que segue, é aquele que vivencia aquela situação. E, diferentemente do Mestre Jesus, que, como bem dito ainda há pouco, tá? Afirmou de forma muito clara que não tinha nenhum de reclinar a sua cabeça, uma pedra sequer para essa finalidade, esses que se dizem como tais são pessoas que vivem de forma nababesca, né? E que não se constrangem em pedir mais e mais. Isso tudo, meus queridos irmãos, sem querer fazer nenhuma crítica, que eu acho que todo mundo tem direito a ter a sua liberdade de crença e de consciência, mas isso tudo me deixa assim profundamente incomodado. Eu, sinceramente, eu não consigo compreender uma religião que não seja inclusiva e que não tenha o seu aspecto também até assistencialista, mas nunca de exploração. Tá? Por que eu digo do assistencialismo? Porque nós sabemos da dificuldade que todos têm em assimilar determinados conteúdos com a barriga vazia, por exemplo. Então, é preciso, como fazia o nosso saudoso Francisco Cândido Xavier, unir o pão espiritual a algo material. Nisso não há nenhum problema. O problema, no meu modo de ver, está na ostentação. Então, qual é o sentido, por exemplo, de nós termos fiéis num determinado segmento que tiram, muitas das vezes, a exemplo da viúva, lá da parábola do Cristo, né, das suas minguadas moedas para manutenção de palácios suntuosos, né, de veículos, de aeronaves, isso tudo é muito triste. Essa espetacularização, essa especulação, essa comercialização dos ensinamentos religiosos. Desculpem até o desabafo, mas
termina sendo assim. Então, a humildade é realmente a característica do verdadeiro missionário. Tá? E isso nós vamos encontrar em todos os segmentos religiosos. Hoje mesmo, eu estava refletindo acerca do meu período de infância. Porque no meu período de infância, eu ia com os vizinhos muito à Igreja Batista. Tá? E posso dizer que participava da catequese lá. Tá? Mas, olha, era muito diferente de hoje. Então, quando eu vejo, por exemplo, a simplicidade do saudoso pastor Soares, é impossível não tecer um paralelo com muitos que estão aí na mídia, aquela coisa toda, e ver a superioridade daquele homem simples da minha infância em relação àqueles homens que ostentam poder e riquezas hoje na administração desse segmento importante. Né? Mas é isso, meu querido. Pois é, e É pensando, isso, meus irmãos. pensando Pessoas nisso, que não ficam unidas, né, por Deus, né? É assim, tanto padres como pastores, né? Assim, pessoas em que a gente vê a presença divina, né? A gente sente. A gente sente quando a pessoa tem uma presença divina, né? Quando é ungido, né, por Deus. Quando ele faz a missa, então o culto, né? A gente sente a presença mesmo de anjo, né? Na igreja, no culto, né? Assim, aquela força, né? Já tem outras pessoas que não têm, né? Assim, pois é. é verdade. E a Dilson está falando a respeito disso, eu me lembrei que isso acontece não só no Brasil, no exterior também, e a gente sabe, isso é muito normal, muito comum. A gente fica meio impressionado, como a Dilson falou, porque esse pessoal vive da religião. Olha só, eles vivem da religião, se sustentam da religião. Isso realmente para nós é meio complicado, é meio estranho, porque, repetindo Jesus, ele não tinha nem onde reclinar a cabeça, que era o maior dos maiores. Então, como é que os outros aqui, pessoas humanas imperfeitas, se acham no direito de explorar os fiéis para ter, né, Fazer as coisas boas. para sustentar e para né, para ter bens materiais e se tornarem ricos. Mas aí a gente sabe que aqui a lei divina é a seguinte: a lei de ação e reação. O que a gente faz, com certeza, nós vamos ter que arcar com as consequências daquilo que a gente fizer, seja de bom ou seja de ruim. Muito bem. Alguém para fazer a prece final? Minha querida amiga Bigé, vamos fazer a prece. Porque eu não sou muito, assim, eu não sei, assim, se eu sei que poderia fazer um Pai Nosso, né? Isso. É melhor você fazer a prece que você tem mais. Pode fazer um Pai Nosso, não tem problema não. Pai Nosso serve. Então tá bom. Vamos lá. Então vamos orar, fechar os olhos, agradecer por esse dia, por essa quarta-feira que nós estamos juntos, nos encontrando. E pedir a Deus que nos abençoe, proteja nossas famílias, nos dê saúde, ajude as pessoas que estão nos hospitais, precisando de um amparo, né, com as doenças. Então vamos orar ao Pai Nosso, né? Então vamos lá. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Pedimos, Senhor, também, encarecidamente, pela filha da nossa companheira Leda, que está
com Covid, que ela possa se recuperar, Senhor, o mais rapidamente possível, a fim de que a família se sinta mais feliz e mais tranquila em relação a esses problemas. Que a tua paz, Senhor, e a tua bênção estejam conosco, fortalecendo-nos e dando cada vez mais força de superar os nossos problemas materiais, os nossos problemas espirituais. Que assim seja. Amém. Assim seja. Pessoal, até no sábado, eu acho que no sábado, Edilson, eu Oi. acho que no sábado, eu vou estar